É interessante que eu acredito muito na palavra da Bíblia Sagrada e que Deus, desde lá dos primórdios dos tempos, tem se preocupado com o homem, para que o homem efetivamente seja bem-sucedido e cumpra a missão que Deus tem para cada um de nós. Tem muita gente que espera ser espremido, mas eu acredito que não é necessário nenhuma força externa para que possa nos motivar a cumprir a missão que nos está proposta, né? Por quê? A partir do momento que você e eu entendemos a palavra da Bíblia, nós precisamos praticá-la. Então, esse é o objetivo, é colocar em prática. Por isso, precisa ler a Bíblia, participar de estudos, de treinamento, para que nós possamos ser úteis ao reino de Deus. Mas qual é, desde a eternidade passada até a futura, qual é o perfil do homem que agrada a Deus? De que forma que Deus tem trabalhado com o homem? Se você prestar atenção, Deus sempre trabalhou para o melhor de cada um de nós. Cada um de nós. Tá bem? Então, por exemplo, e ele é justo, né? Ele sempre trabalhou da mesma forma. Ele chegou, deu as ordens para Adão. Adão não cumpriu. E ele expulsou Adão do paraíso. Caim matou Abel e Deus amaldiçoou ele. Lá na Torre de Babel, os homens desobedeceram a Deus e eles foram dispersos pelo mundo. Foram dispersos pelo mundo. Como é que Jesus lidou com os homens? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como ele lidou com a ovelha perdida, desgarrada, foi buscar e trouxe nos seus braços, com amor. Porém, o filho pródigo, o pai não foi atrás. Esperou ele se arrepender, reconhecer o seu erro, se humilhar e voltar para a casa do pai. Como será no fim dos tempos? Ficarão de fora. Vocês conhecem. 22:15 de Apocalipse. Por isso, queridos, a nossa fala tem que ser sempre coisas que vão ser aproveitadas na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, na nossa célula. Aonde nós estivermos, prática de vida cristã. E nós, como cristãos, nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Muita gente procura a cura do corpo. É o que nos enfraquece, é o que nos cansa. Doenças físicas, corporais. Mas não é só isso. Vocês lembram do coxo?
lá na Porta Formosa? Então, quando Pedro e João oraram com ele estava lá então. Ele foi curado, o corpo. Mas ele deu um salto então e colocou-se em pé, aquele coxo. Mas também ele chegou a andar. E as suas emoções então foram curadas também. Foram curadas. Corpo, alma e espírito. E ele fez o quê? Foi embora para casa? Não. Ele acompanhou o Senhor Jesus Cristo e o adorou. Obra completa na vida daquele homem. A maioria de nós corre atrás da restauração física, de um trabalho melhor, para ganhar mais, para ter uma bicicleta nova, uma moto nova, um carro novo, uma casa nova. Porém, a casa de Deus e a obra de Deus, a hora que me sobrar um tempinho aí, eu faço alguma coisa. Hoje eu não vou para a célula, não, estou muito cansado, estressado. E por aí afora. Por aí afora, queridos. Mas eu quero conversar com vocês essa noite, essa tarde, sobre a cura. A cura mais importante. Qual é a cura mais importante que você considera? Gostaria que você meditasse em cada detalhe que nós vamos conversar hoje. E mesmo porque vai ser muito bom para debater, conversar esse assunto lá na célula, na facilitação da célula. Eu quero ler, acredito que a maioria da igreja conhece a história de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Para dar um sinal aí. Quase todos conhecem. Nós não vamos ler a história toda, é claro, mas vamos ler no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos de 6 até 15. Porque Naamã era um general muito poderoso, muito sábio, muito arrogante, vencedor, campeão. Era um homem forte. Era o general Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Porém, ele era leproso. Terrível, né? E aí, então, o exército do Naamã, quando conquistou as terras de Israel, a nação de Israel, levou uma menina judia que foi ser secretária, ajudante na casa de Naamã. Ajudava a esposa de Naamã nos afazeres domésticos. E ela viu que Naamã era leproso. E conversou com a esposa de Naamã. E disse: quem dera o meu patrão pudesse conhecer Eliseu, o profeta, para ser curado. E aí então, vamos ler esse texto aqui, a partir do versículo 6. A carta para o rei de Israel dizia assim: o homem que é portador desta carta é o meu súdito Naamã. O que eu pretendo é que trates da sua cura da lepra. Quando o rei de Israel leu a missiva,
rasgou a sua roupa que estava vestido e disse: este homem manda-me um leproso para que eu o cure? Sou eu, Deus, para poder dar vida ou matar? O que ele estava é arranjar uma desculpa para nos invadir de novo. Mas quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma mensagem: por que é que estás tão preocupado? Manda Naamã vir ter comigo. Ele ficará a saber que há um verdadeiro profeta de Deus aqui na terra de Israel. E Naamã então chegou com os seus carros e cavalos à frente da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro que lhe dissesse para ir lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, e que ficaria sarado de qualquer vestígio de lepra. No entanto, Naamã, muito irritado, resolveu ir embora. Vejam bem, disse ele, eu sempre pensei que pelo menos ele viria, falaria comigo, poria a mão sobre as partes leprosas, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e eu ficaria curado. Não são os rios Abana e Farpar de Damasco muitos melhores do que os rios de Israel juntos? Se a questão é lavar-me no rio, posso muito bem fazê-lo na minha terra e ficar curado. E retirou-se indignado. Mas os seus ajudantes tentaram fazê-lo reconsiderar. Se o profeta tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não a teria feito? Então, por que é que não fazes isso, que é te lavares para ficar curado? Naamã, então, aceitou descer até o rio Jordão. Mergulhou 7 vezes, como Eliseu lhe dissera, e a sua carne ficou como a de um menino, curou-se completamente. Voltou então mais com a sua comitiva toda para ir falar de novo com o profeta. Puseram-se respeitosamente na sua frente e Naamã disse: agora sei que em todo o mundo não há um verdadeiro Deus, senão em Israel. Amém? Amém. Querido Deus, fale conosco nessa palavra. Aqui dentro de cada um de nós existe um Naamã, mas também há um Eliseu, pronto para curar, pronto para obedecer, pronto para te servir. Fala conosco nessa tarde, nessa palavra, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós sabemos que a nação de Israel é a nação escolhida por Deus. É a menina dos olhos de Deus. Mas também, por esta passagem e muitas outras, nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Porque este homem era um sírio, era um general. Então nós temos nesse texto a cura de um homem e a conversão de uma alma. Por quê? Porque o pecado é a lepra da alma. E todos nós carecemos de sermos curados. Todos nós. Agora só a cura do corpo não vai resolver. Vamos ver algumas dificuldades encontradas por Naamã nessa caminhada. Primeiro, ele era ignorante
da mensagem salvadora de Deus. Era um homem que só ouvira falar, não conhecia a mensagem de Deus. Ele era um homem preso a preconceitos, muitos preconceitos, dominado pelo orgulho. E quando ele foi desafiado, ficou apavorado porque o Jordão era um rio muito sujo comparado com os rios da Síria. E o orgulho intelectual também dele, por ser um homem muito estudado. O orgulho social, por causa da função que ele desempenhava. O orgulho nacionalista, porque naquele tempo a Síria era dominante, era muito forte. E o orgulho pessoal. Eu sou um general, sou um comandante de um exército. Mas nós também, queridos, temos os nossos orgulhos e as dificuldades da nossa caminhada. Muitos acham que são muito jovens para entregar a vida a Jesus. Outros acham que são velhos demais. Mas nunca é nem muito cedo e nem muito tarde para entregar a nossa vida a Jesus. A hora correta é hoje, é agora. Então, Naamã, ele também reconhecia o perigo daquela doença, que naquele tempo não havia cura. Por isso, era urgente ele ser curado. Havia uma urgência muito grande. Ele ouviu a mensagem daquela menina e foi logo à procura do profeta para ver se tinha mesmo solução aquela lepra que o afetava. E por fim, obedeceu a ordem do profeta, mesmo tendo reagido. E a ordem do profeta foi uma ordem simples e de fácil cumprimento. Aí toma banho 7 vezes no rio, vai ali no Piraculino, mergulha 7 vezes. Qualquer um de nós pode fazer. Mas ele reagiu. Também cabia só a ele a decisão de cumprir a ordem do profeta. A cura logo virá quando nós fazemos a nossa parte. Outra coisa também, quando a ordem vem de Deus, e o profeta Eliseu, o homem de Deus, nós devemos cumprir. Mas, queridos, muitas vezes nós achamos que nós temos a nossa posição. E a posição do homem não adianta, tá? Para Deus não existe nem maior, nem menor. Não dá para entrar diante de Deus como um general, como um doutor, como um senhor. Embora no mundo secular, muitos de nós, você pode ser grande, mas diante de Deus, nós temos que nos comportar como servo, obediente. Então, Naamã era um grande general, mas diante de Deus, ele era somente um homem. Somente um homem. E nós temos que descer ao Jordão como servo. É interessante, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos coisas fantásticas.
essa verdade a respeito de Naamã foi citada por Jesus 895 anos depois do fato ter acontecido. Quer dizer, quase 900 anos depois, está lá em Lucas 4, 27, que Jesus disse assim: assim também no tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Um homem improvável. Aquele do exército da Síria, violento, criminoso, bandido, opressor, que acabava com as características das nações conquistadas. Então era um homem improvável que Deus fosse alcançar. E há muitos teólogos que citam essa passagem de Naamã como uma pré-figuração do batismo cristão, descer as águas. Até essa configuração, né? Então, eu quero voltar a falar que a cura física não é a mais importante. Diante de Deus não é. Para você e para mim pode ser, mas para Deus não. Quando questionaram Jesus sobre quem é o maior no reino de Deus, ele falou várias coisas, mas entre elas ele disse assim: se a tua mão ou o teu pé te serve de pedra de tropeço, corta e lança fora. É melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e serem lançados no fogo do inferno. Olha, queridos, nós temos que analisar as coisas da Bíblia com realidade. Não adianta você querer espiritualizar muito, mas está tão claro a obediência, a submissão nossa à vontade de Deus, a sua palavra, tá? Eu quero analisar agora com vocês algumas etapas na vida de Naamã. A primeira etapa, ele era um homem feliz, sorridente, campeão, ganhava todas as batalhas. O seu exército poderoso, comandante do exército da Síria, reconhecido pelo rei, talentoso, amado pelos seus soldados, conceituado e respeitado em toda a nação síria. A esposa o amava, era um homem rico. E mais, eu acredito que Deus também o amava porque o curou. A segunda etapa, porém, leproso. Tristeza. E naquela época, eu já falei, não tinha cura. Então, ele foi privado do convívio social e que o levava, aquela doença o levava à morte diariamente, lentamente, sofrida e solitário. Essa era a segunda etapa. E sabe, queridos, muitas vezes, muitas pessoas se sentem desse jeito, apesar de terem alcançado grande sucesso profissional, familiar, e apesar de gozar de respeito onde vivem, pela comunidade, e serem valentes, lutadores, perseverantes, mas não são inteiramente felizes. Há sempre um porém, falta alguma coisa. Muitos de nós se encontram nessa condição porque não entregam plenamente a sua vida nas mãos de Jesus. Ficam colocando observações,
ficam puxando o freio de mão para que a palavra de Deus não se cumpra plenamente na nossa vida. Mas nós precisamos nos soltar, nos lançarmos nos braços do Pai. A terceira etapa da vida de Naamã, ele deu ouvidos a uma pessoa muito simples, tá? E a Bíblia fala sobre isso também aqui, em 1 Carta aos Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolheu as coisas que a sociedade considera absurdas, para envergonhar aqueles que pensam que são sábios. E Ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar aquelas que têm poder. Deus escolheu coisas que são insignificantes, que não valem nada, e Ele usou elas para aniquilar o mundo que se considera importante, para que ninguém se orgulhe de ser aquilo que pensa que é, porque ele está na presença de Deus, e ele sim é importante. A quarta etapa da vida de Naamã, ele ouviu a mensagem da menina judia, escrava, e foi colocar em prática. Muitos de nós conhecem a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas não praticamos, ficamos acomodados, retraídos, retrancados no nosso canto. Mas Naamã não fez não. Então, quando nós estamos enfrentando esses problemas, de doenças graves, incuráveis, praticamente a pessoa fica meio anestesiado e se achando em grande desgraça. Quando não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Mas Naamã foi buscar ajuda. Não importa o diagnóstico do especialista. Vamos buscar o Senhor. A quinta etapa, Naamã se humilhou. Ele trouxe com ele, olha bem, eu tenho tudo para comprar esse tal de Eliseu. Eu vou chegar lá e vou mostrar para ele quem eu sou. Trouxe consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também a carta do rei da Síria. E veio Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Essa foi a quinta etapa. Mas Eliseu, tranquilo, dentro de casa, mandou só o mensageiro e diga para ele lá: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será purificada. Gente, é complicado, né? O general ali deve ter estremecido na base, né? Mas a sexta etapa, ele obedeceu. Desceu ele, pois, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificada. Aleluia! Muitos de nós, queridos, quando acontece isso, de nós alcançarmos a bênção que nós procuramos, nós viramos as costas para o Senhor. Já estou curado, agora está tudo bem, isso aí era para acontecer mesmo. Deixa para lá esse negócio. Queridos, Naamã não fez isso. Ele tinha honradez, caráter, integridade. Eis que agora sei que em toda a terra não há outro Deus igual ao Deus de Israel. Aleluia! Essa foi a atitude dele. E a nossa? Queridos,
Com toda sinceridade, eu quero pedir mesmo que essa palavra não fique apenas numa palavra de conhecimento, mas de prática de vida. Vamos ver algumas lições práticas desse acontecimento. Primeiro, o que nós podemos fazer em benefício do mundo? Essa história de Naamã, nenhum de nós saberia e nem teria acontecido se aquela menina judia, escrava da senhora, esposa de Naamã, tivesse ficado calada. E é o que muitos de nós faz. Não tem coragem de convidar pessoas para conhecerem Jesus lá na célula, na igreja. Por isso eu parabenizo você que convida pessoas, tá? Eu parabenizo, porque é a oportunidade que aquele general teve de conhecer Jesus através daquela menina que limpava os banheiros do general. Ela falou, ela testemunhou que havia cura para aquele homem, tá? Também, outra lição é a coragem dessa menina. A importância e o valor do nosso testemunho pessoal dentro da cidade, lá no bairro onde eu moro, lá na loja onde eu faço compra, lá no supermercado, lá na escola onde eu estudo, eu tenho que ser cristão, tá? Não duvidou da palavra da menina. Então é um ponto favorável dos acontecimentos. E nem se esqueceu, ela não se esqueceu do seu Deus, mesmo lá no meio de estranhos. Muitos de nós, quando estamos no meio de pessoas importantes, nós também queremos ser importantes. Você é crente? Frequenta uma igreja aí. Queridos, é sim ou não. E o que passa disso é de origem maligna. Também, o outro ponto. A obediência que leva à cura e à salvação. A obediência. A cura, amados, não estava nas águas do rio Jordão. A cura estava na obediência. A cura estava na obediência. E para finalizar, eu quero voltar ao ponto aonde eu disse: naqueles dias ficarão de fora. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os impuros, os inimigos de Deus, assim como os que se dedicam à feitiçaria e ao ocultismo, e aos que praticam imoralidade sexual, e os assassinos, e os que praticam idolatria, e todos os que mentem e amam a mentira. Diante dessa palavra, nós podemos ter um panorama completo do perfil do homem que agrada a Deus. E também
a cura mais importante. E que cada um de nós aproveitemos isso para colocar em prática o que Deus tem requerido de nós. Amém? Quero convidar a igreja para ficar em pé.